Tem uns artigos na Wikipédia que parece brincadeira, tipo assim, tem um artigo lá falando sobre um aplicativo que se chama Eu Sou Rico, que custa $1000. E tu sabe qual que é o objetivo desse aplicativo? Fazer porra nenhuma. Era só um aplicativo que era pra mostrar que tu tinha grana o suficiente pra comprar ele, mesmo que ele ia ser completamente inútil pra ti. E não ironicamente, 8 pessoas compraram ele em menos de 24 horas depois que ele foi lançado. Pois é, o otário mesmo é que sou eu, que tô fazendo vídeo pra internet em vez de estar fazendo um aplicativo inútil a 1000 conto. Mas esse artigo aqui, ele é fichinha comparado com os outros artigos que eu vou trazer aqui hoje pra vocês. Eu separei os mais incomuns e os mais bizarros artigos da Wikipédia. Já vamos começar com uma das histórias mais ridículas que eu já vi na internet. A guerra aos emus. Não é guerra contra os emus, não. É emu, aquele pássaro gigante lá da Austrália que parece um avestruz. A história é mais ou menos assim. Em 1932, o mundo inteiro estava se ferrando economicamente. E os fazendeiros australianos não estavam muito diferentes. Só que além da seca, do solo ruim, da crise econômica, surgiu mais um probleminha. 20 mil emus decidiram migrar para as plantações de trigo da Austrália. E esses bichos, eles não estavam para brincadeira. Porque quando esses bichos chegavam, eles chegavam em formação. Eles destruíam tudo, derrubavam a cerca, eles cagavam a plantação toda e iam embora, como se não fosse nada. E aí o governo foi lá e teve a brilhante ideia de, pô, vamos mandar o exército ali para detonar esses bichos tudo. E assim, quando eles tiveram essa ideia, muito provavelmente eles devem ter pensado, pô, o que pode dar errado numa guerra entre soldado com metralhadora e um monte de ave com a inteligência de uma torrada? Pois bem, eles foram lá, mandaram os soldados armados com 2 metralhadoras e um caminhão. Inclusive, eles tinham 10 mil balas, viu? Então, eles não foram um pouco armados, não. E o plano dos caras era simples. Eles iam chegar lá, metralhar os emus e acabar com a praga. Mas adivinha só, deu ruim, porque, porra, além dos emus ser rápido pra caralho, eles sabiam correr em zigue-zague. E aí, quando os soldados conseguiam mirar, ou a arma emperrava, ou então o caminhão atolava. Teve até um momento lá que eles conseguiram, tipo, matar só uns 50 emus com mais de 1000 tiros. Ou seja, pra matar um emu, eles tinham que gastar pelo menos 20 munição. No fim das contas, depois de um mês, eles já tinham gastado quase todas as balas e eles só tinham matado 900 emus. E o resto acabou fugindo, se reproduziu de novo e basicamente eles voltaram com o dobro de raiva. E o exército acabou tendo que sair de fininho e a Austrália teve que admitir que eles perderam a guerra pra um bando de pássaro que não tem nenhuma asa funcional. Caralho, hein, Austrália? Mas passando pro próximo artigo, esse próximo aqui, cara, ele é simplesmente o enterro mais ridículo da história dos videogames. Aliás, provavelmente é o único. Lá no começo dos anos 80, a Atari tava no topo. Ela vendia videogame como se fosse água. E aí o que foi que eles pensaram? Já que a gente não tá fazendo nada, bora fazer um joguinho do ET. Pois é, aquele mesmo do filme lá, aquele que tinha acabado de sair e tava bombando. Só que os gênios do marketing da Atari, eles conseguiram fazer o jogo em tempo recorde. Tipo, 6 semaninhas e o jogo tava ali pronto. Só que aí tu tira a merda que foi aquele jogo. Porque, assim, sem exagero, foi um dos piores jogos já lançados na história da humanidade. O jogo era ruim até pro padrão daquela época. O jogo não fazia o menor sentido. Tu caía num buraco e era isso. Caía, saía do buraco, caía de novo. Olha essa merda aqui, viado. Tu tem vontade de abrir a tua carteira pra comprar uma porra dessa aqui? E o resultado não poderia ter sido mais óbvio, né? Claro, o jogo flopou, mas ele não flopou pouco. Porque a Atari produziu milhões de cópias pensando que isso aqui ia ser o novo ouro da empresa. Só que ninguém comprou e os que compraram devolveram. É sério, o jogo entupiu o estoque, loja, depósito. E aí vem a solução genial da Atari. Fingir que o jogo nunca existiu. Tipo assim, eles pegaram um caminhão cheio de cartucho de ET, console quebrado, controle encostado, e eles entupiram um lixão lá no meio do deserto do Novo México. E eles enterraram tudo e colocaram concreto por cima, pensando que ninguém nunca ia saber. E assim, por muito tempo, teve até uma galera que achava que era só lenda. Só que em 2014, uns malucos resolveram cavar o bagulho de verdade. E adivinha só, tava tudo ali, um monte de jogo do ET, sujo e tudo mofado. Combustão espontânea. Eu já tinha ouvido falar disso aqui já faz um tempo, tá? Só que eu nunca tinha ido atrás para tentar entender exatamente o que era e como que isso acontecia. Mas basicamente é o seguinte, tu tá ali sentado de boa ali no teu sofazinho vendo a tua televisão e do nada tu vira um churrasco. Literalmente, sem ninguém acender um fósforo, sem botijão de gás por perto, sem vela. E o pior é que, tipo assim, o corpo queima quase que por completo. Praticamente como se ele tivesse entrado num forno crematório. Só que por alguma razão, teu sofá fica inteiro e a tua perna algumas vezes ela nem queima. O tapete de baixo fica até de boa. Inclusive tem um caso clássico disso aqui, que é o da Mary Reeser, uma senhorinha ali que foi encontrada virada em cinza na casa dela em 1951. E o que sobrou dela foi basicamente um pedaço de pé com a pantufa ainda no lugar. O resto era só cinza, só que a tomada do lado da poltrona dela não tava queimada. O interruptor tava bonitinho, a parede tava de boa, tipo assim, o corpo dela virou praticamente carvão, mas o resto do quarto tava de boa. E a polícia ficou pensando, pô, vai que ela fumava ali, né? Ela dormiu com cigarro aceso. Mas meu amigo, que diabo de cigarro é esse que
toca fogo na pessoa. Eu sei que cigarro faz mal e tal, mas desse jeito? Tem outros casos também, né? E é sempre seguindo o mesmo padrão. É a pessoa carbonizada em níveis absurdos e o ambiente em volta tá intacto, como se o fogo tivesse escolhido queimar só aquele ponto. Só que, claro, né, tem a galera da ciência ali que tem uma explicação mais pé no chão. Eles falam de efeito pavio. Eu não sei se eu vou saber explicar muito bem o que é, mas é tipo assim, é como se o teu corpo virasse uma vela humana. Tipo assim, a gordura do teu corpo vai servir basicamente como a cera e a roupa da pessoa vai servir como pavio. E aí tem que começar com a fonte externa, né? Tipo assim, pode ser um fogo vindo de alguma vela ou então algum fósforo, sei lá. E o corpo vai queimando aos poucos sem fazer aquela labareda de filme, tá ligado? Só que mesmo com essa explicação, ainda tem um detalhe que pra mim não bate. Como é que a pessoa vira um churrasco e o chão de carpete continua ali como se nada tivesse acontecido? Enfim, mesmo com o artigo ali pra todo mundo ver, ninguém consegue explicar todo 100%. Tem cientistas que dizem que é só exagero, que os casos estão sendo mal documentados, mas porra, tu viu uma foto de uma mulher que queimou inteira no sofá dela e a mesinha de café que tava ali do lado dela com a revista aberta em cima não tinha uma bordazinha chamuscada? Porra, realmente tem coisa que não dá pra explicar, né? Mas vamos pro próximo aqui que as coisas aqui vão começar a ficar muito mais confuso. Manuscrito Voynich, que provavelmente é o livro mais inútil e misterioso do mundo. Pensa num livro aí que tem mais de 600 anos de pó. Só que o problema não é nem a idade, o problema é que ninguém, absolutamente ninguém, sabe o que tá escrito nele. O livro tem mais de 200 páginas com as ilustrações bizarras ali, umas plantas que não existem em lugar nenhum do planeta, e de quebra ele ainda tem uma língua que ninguém nunca conseguiu decifrar. Tipo, não é latim, não é árabe, é uma língua que só existe ali naquele maldito. E é aqui que entra a treta, porque assim, tem muita gente que acredita que é tudo uma farsa. Parece que era só alguém ali da era medieval que tava entediado e resolveu inventar um idioma e sair desenhando umas plantas alienígenas num pergaminho. Só que aí que entra outro detalhe, porque o livro ele é consistente. A escrita do livro tem toda uma estrutura que se repete com alguns padrões, tipo, não parece que é só um monte de rabisco aleatório. E é isso, se for fake, o cara que fez isso aqui, ele tinha muita paciência, viu? Mas agora falando de outro cara que teve uma paciência de Jó, imagina aí um cara que resolveu construir uma igreja dentro de um sistema operacional. Calma, eu vou tentar explicar direitinho aqui. O nome desse cara é Terry A. Davis, um programador americano que era absurdamente talentoso. Só que ele era talentoso num nível que muita empresa gigante ia matar por um cara desse. Só que ele também sofria de esquizofrenia pesada e em algum momento da vida dele, ele começou a acreditar que Deus estava tentando se comunicar com ele diretamente. Não era em sonho, não era em oração, em pensamento, era em código. E é o que foi que ele fez? Ele passou mais de uma década construindo do zero um sistema operacional sozinho, na unha, sem copiar nada de ninguém. E tudo isso porque, segundo ele, Deus tinha dado uma missão: criar o sistema oficial do reino dos céus. E foi assim que nasceu o TempleOS. Tipo, tu literalmente consegue conversar com Deus dentro do sistema. Tem uma função ali que gera umas frases aleatórias da Bíblia, ou melhor, do que o Terry dizia que eram as mensagens divinas, tipo um oráculo em código. E a parada era funcional, tá? Ele inclusive criou uma linguagem de programação própria. Só que por trás desse projeto absurdo, tava rolando uma tragédia por trás. Porque o Terry, enquanto ele tava desenvolvendo tudo isso, ele tava em surto psicótico constante. Ele ficava postando uns vídeos no YouTube, falando umas coisas completamente sem noção, ficava ofendendo todo mundo, brigava com gente imaginária. E em outras vezes, ele era super lúcido e técnico. Tipo, era um ciclo infinito entre a genialidade pura e o colapso mental. E eu acho que é isso que torna o TempleOS tão doido, porque ao mesmo tempo que ele é uma obra-prima, ele é um pedido de socorro. É um negócio que ninguém vai usar pra absolutamente nada, mas que conhecendo a história por trás da criação dele, tu consegue até admirar. Acabou que o Terry morreu em 2018 atropelado por um trem, e até hoje ninguém sabe ao certo se foi ele que fez isso ou então se foi sem querer mesmo. E a única coisa que sobrou foi esse sistema meio esquisito, tecnicamente impressionante e completamente fora da realidade. Bem parecido com o criador dele, né? Agora esse próximo artigo aqui, ele fala do grito mais famoso da história, que ninguém sabe o nome, mas todo mundo já viu ele. O grito é esse aqui. Então, esse gritinho safado aqui, ele tá em tudo quanto é filme, série, jogo, desenho, e o mais absurdo é que ele tá aí desde os anos 50. E a origem da parada é um filme de faroeste aí bem velho chamado Distance Drums, de 1951. E nesse filme tem uma cena que um dos soldados tá atravessando tipo um pântano e de repente um deles é puxado por um jacaré. E é aí a primeira vez que eles soltam esse grito aqui. Só
Só que na época, esse som ele foi gravado em estúdio, separado, tá ligado? Então ele foi arquivado numa daquelas bibliotecas de efeito sonoro, tipo Grito Genérico número 4. Nem nome tinha. E aí, a partir daí, um monte de outras produções começaram a usar esse grito em tudo quanto é meio. E hoje em dia, meio que ele virou um meme de Hollywood. Tipo, hoje em dia, os caras até tentam parar de usar ele pra não ficar batido, mas sempre vem alguém ali e bota esse grito escondido numa explosão. E aí pronto, nunca vai parar de usar esse grito. Agora esse aqui tu pode até preparar aí o teu chapéuzinho de alumínio, tá? Porque pensa só, tu é um moleque ali dos anos 80 e tá gastando a tua moedinha ali num fliperama. Até que aparece uma máquina nova chamada Polybius. É uma cabine preta ali, sem muito enfeite, toda meio sinistrona, só com o nome escrito. Só que aí quando tu vai jogar nessa máquina, o jogo é todo esquisito pra caralho. É um negócio cheio de forma geométrica piscando, uns sons bizarros, umas luzes estroboscópicas, uns padrão ali que se repete só pra ficar te hipnotizando. E porra, eu já falei aqui no canal várias outras vezes que o pessoal tinha o costume de fazer esse tipo de coisa, de ficar colocando um monte de luz piscando na tela pra criança ver. E pra quem tem epilepsia, essa porra aqui é um veneno. Inclusive tem um episódio de Pokémon que ele foi banido lá no Japão por causa disso, porque tem uma cena desse episódio que ficava entupindo a tela com luz piscando e um monte de criança teve que ser hospitalizada lá no Japão. E é basicamente isso que esse jogo fazia. Só que essa aqui não é nem a parada mais esquisita da história dele, porque segundo a lenda, tinha uns caras de preto que ficavam indo visitar o fliperama com a frequência. E eles não iam pra jogar, eles iam lá pra abrir a máquina, coletar alguns dados e sair vazado sem falar nada com ninguém. E é basicamente isso. A teoria que rola até hoje é que o Polybius foi tipo algum experimento secreto do governo americano, sei lá, pra testar controle mental ou então qualquer outro tipo de coisa com adolescente. E o mais estranho é que depois de um tempinho, as máquinas simplesmente sumiram. Do nada, ninguém nunca mais achou um único exemplar de Polybius. Não tem foto, não tem vídeo, só tem um relato vago de gente que jura que jogou essa máquina. E agora esse artigo que eu vou falar aqui é sobre uma ilha. Inclusive eu vi um vídeo sobre ela aqui no canal do Neon, parece. E bem resumidamente, essa história aqui tu consegue ver como que o ser humano consegue ser insistente na arte de fazer merda. Resumindo a situação, essa ilha fica lá no Oceano Índico, bem isolada. E até aí beleza, né? Tem ilha isolada pra caralho por aí. Só que a diferença dessa aqui é que os habitantes, eles odeiam visita. Mas eles odeiam num nível de te matar se tu pelo menos chegar perto. E o aviso deles não é brincadeira não, viu? É flechada na cara mesmo. Desde o século XIX, a galera tenta chegar lá perto e fazer contrato com a tribo. E desde essa época, a resposta é sempre a mesma. Voa pedra, voa lança, voa flecha e se bobear, voa cabeça também. Lá pra 2006, por exemplo, teve dois pescadores que eles entraram sem querer na ilha e adivinha só, viraram espetinho. Os caras foram enterrados ali na praia mesmo, tipo assim, porra, fica de exemplo aí pro próximo otário que chegar perto. E aí chega 2018 e aparece o John Allen Shaw, que resolveu simplesmente levar o cristianismo pra ilha. Na moral, vamos pensar comigo aqui rapidinho, vamos fazer uma reflexão. Tu tem uma tribo que tá isolada numa ilha há mais de 50 mil anos e deixou muito claro que não quer papo. Aí tu acha mesmo que eles vão querer conhecer Jesus? É sério mesmo? Eu não tô falando que é errado tentar converter alguém e tal, mas, porra, irmão, tem um lugar certo pra fazer esse tipo de coisa. E o resultado foi óbvio, né? Porra, o cara virou um mártir por burrice. E não foi falta de aviso, porque assim, o governo da Índia é o que administra essa região onde a ilha fica. E eles já entenderam o recado há muito tempo, porque é oficialmente proibido chegar muito perto da ilha. Tipo assim, tem um raio de vários quilômetros ali que tu não pode nem chegar perto. E a polícia local até tenta recuperar os corpos que ficam por ali quando alguém morre. Mas eles já falam logo, ah, mano, quer saber? Deixa pra lá. Porque, sinceramente, quem é que quer ser o próximo alvo na pontaria dos sentineleses? E é isso, eles só querem ser deixados em paz na ilha deles, isolado ali do nosso mundo. Provavelmente eles já perceberam que a gente não tem nada de bom pra oferecer. Mas agora, se tu estiver pensando que não tem como o ser humano fazer mais merda que isso, eu acho que tu tá assistindo poucos vídeos desse canal, viu? Porque sempre tem como piorar. Eu tô falando do restaurante mais sem noção do mundo, o Heart Attack Grill. Ou seja, é literalmente a churrascaria do infarto. É um restaurante de verdade que existe lá em Las Vegas e que basicamente ele te recebe com a seguinte proposta. Tu vai comer até a tua artéria pedir arrego. E se tu topar, eles ainda te tratam como rei. A estética do lugar é toda temática ali de hospital, né? Todos os garçons do lugar, eles são vestidos de enfermeiro. E tu, meu querido, tu é o paciente. E o mais foda desse restaurante, e foda no sentido ruim, é que se tu pesar mais de 159 quilos, tu come de graça. Os caras literalmente estão incentivando a obesidade. E o que mais que tu espera de um lugar como esse, que incentiva um dos hábitos mais destrutivos da nossa sociedade atualmente? Exatamente, já morreu gente lá dentro do restaurante. E quando isso aconteceu, tinha muito cliente na hora que tava achando que aquilo ali era tipo parte do show, ou então alguma encenação. E eles começaram a tirar um monte de foto da pessoa ali. Mas mesmo assim, o lugar continua lá e inclusive tem fila pra entrar. Agora
Agora essa aqui, ela vai te deixar maluco de verdade, especialmente se tu for aquele tipo de pessoa que não dorme com barulho estranho. E quando eu falo estranho, não é barulho de vizinho brigando ou cachorro latindo. É bem pior, é um barulho chamado The Hum, ou então The Hum, não sei, é um negócio tipo o zumbido. E pra resumir bem isso é o seguinte, várias pessoas de várias partes do mundo começaram a relatar que eles estavam ouvindo um som baixo, era um som bem baixinho, mas era contínuo e grave, tipo um zumbido ou então algum ronco muito distante. Só que não era qualquer sonzinho não, era tipo assim, era um barulho mesmo assim que entrava na tua cabeça mesmo. Era tipo um ruído branco ali, infernal, que nunca para. E a parte bizarra é que tem gente que ouve claramente, enquanto o cara que tá do lado dela não tá ouvindo nada. Imagina tu tá tentando dormir e lá no fundo, bem baixinho, fica um sonzinho desgraçado que não para nunca. Tu desliga o aparelho, fecha a janela, tapa o ouvido com o travesseiro, mas o som continua, parecendo que tá vindo da tua cabeça. E essa parada começou lá nos anos 70, na cidadezinha inglesa de Bristol. Só que começou a surgir um monte de relato parecido em vários outros lugares do mundo. E era sempre o mesmo esquema, era alguma pessoa que ouvia claramente e as outras que estavam no ambiente não faziam ideia do que estava rolando. E óbvio que começou a rolar umas teorias por aí, né? Teve até cientista que achava que o ruído podia ser de alguma indústria, de antenas militares ou então ondas de rádio. Só que aí vem o maior mistério, porque muita gente ouvia isso onde não tem fábrica, onde não tem antena militar, onde não tem nada, tipo, no meio do mato, no meio do nada, ou então num bairro totalmente silencioso. E aí a explicação mais racional já começa a nem fazer tanto sentido assim. Até hoje ninguém sabe exatamente o que pode ser esse som. Mas agora eu vou pesar um pouquinho o clima aqui e tal. Eu vou tentar explicar de uma maneira não tão pesada, mas já estejam logo avisados aí que o que eu vou falar aqui não é leve, apesar de se tratar de um filme. Pra quem nunca ouviu falar, O Dia em que o Palhaço Chorou foi um filme criado lá nos anos 70. E ele foi protagonizado e dirigido por ninguém menos que o comediante Jerry Lewis. Ele era um daqueles caras, tipo, todo pastelão ali, que é muito famoso por fazer uns filmes bobo, alegre e tal. Só que aqui nesse filme ele resolveu fazer diferente. Muito diferente, em todos os sentidos. O filme se passa na época do bigodinho austríaco, tá? E aí tem um palhaço alemão que fez piada dele e os soldados alemães foram lá e prenderam ele. Até aí já dá pra pensar que, tipo assim, pode ser algum filme de sátira, política e tal, mas não, o filme fica muito pesado. Porque assim, o palhaço, ele é enviado para um campo de trabalho forçado e ele é obrigado a entreter as crianças judias de lá. Mas no final do filme, ele tem que guiar essas mesmas crianças até uma câmara. Já deu pra entender exatamente que tipo de câmara é essa. Só que aí ele vai lá e decide entrar junto com elas pra manter tudo mais divertido. E eles vão lá e, tipo, todo mundo morre sorrindo. Acabou que o filme nunca viu a luz do dia, os caras gravaram, editaram, ficou quase pronto. E aí o Jerry Lewis, ele preferiu engavetar tudo, porque ele disse que ficou com vergonha e arrependido. E assim, eu não sei vocês, mas pelo menos pra mim, apesar da história ser muito pesada por causa do contexto histórico, ela também é bem bonita, tá ligado? Eu realmente queria ver esse filme. Eu não sei se vocês pensam da mesma maneira que eu. Tipo assim, o Jerry dizia que ele tinha medo do filme ser mal interpretado, ou então que talvez não fosse hora de lançar ele. Mas não sei não. Vamos ver aí quando eles resolverem soltar esse filme pro público, né? Vamos ver se realmente é uma obra amaldiçoada, como o Jerry diz, ou então se é um puta filme. E agora a gente chegou num ponto aqui que, sem brincadeira, quando eu vi esse artigo aqui na Wikipedia, eu fiquei Eu fiquei passado. Seguinte, lá em Yellowstone, um parque gigantesco lá nos Estados Unidos, ele é dividido em 3 estados diferentes: Wyoming, Montana e Idaho. A maior parte dele fica no Wyoming, mas tem outros pedacinhos dele ali que avança para os outros 2 estados. Só que aí que vem a pegadinha, porque tem uma parte do parque lá de Idaho que não tem absolutamente nenhuma população permanente. Tipo, 0 habitantes, só mato, bicho e de vez em quando algum turista perdido por ali. Mas beleza, qual que é o problema disso? O problema é que, segundo a Constituição americana, aquela mesma lei que foi escrita há mais de 200 anos por uns velhos de peruca, se tu cometer algum crime, tu tem direito a um julgamento por júri composto pelos moradores do estado e distrito onde aconteceu o crime, sacou? Estado e distrito, não é estado ou distrito. Só que essa área específica do parque é a parte do distrito judicial de Wyoming, mas ela tá dentro do estado de Idaho. E lembra que eu falei que não mora ninguém lá? Então, já deu pra entender ali o que significa, né? Isso significa que, tecnicamente falando, qualquer crime que tu cometer nessa zona aqui, tu não vai ser julgado. E é qualquer crime mesmo. Se tu matar o presidente ali naquela área, pela lei, não tem como te condenar, porque o júri seria ilegal. Então tu pode basicamente escapar de qualquer crime só porque o governo esqueceu que um dia alguém podia resolver matar uma pessoa numa floresta desabitada. E essa brecha só foi descoberta em 2005 por um professor de direito chamado Brian Couch. Inclusive, ele ficou muito assustado com o que ele tinha acabado de descobrir, ele alertou as autoridades, ele escreveu um monte de artigo, ele tentou convencer o Congresso a mudar a lei, mas até hoje ninguém fez absolutamente nada pra resolver isso. Tipo, a parada é real, é conhecida e o governo simplesmente encolhe os ombros e fala:
Fazer o quê, né? E o pior é que até hoje nunca foi cometido nenhum crime confirmado nessa região, pelo menos não oficialmente. E são esses tipos de coisa aqui que tu pode encontrar por aí perdido numa porrada de artigo da Wikipédia. É isso, fiquem seguros e pra finalizar o vídeo, eu tava pensando num negócio aqui que foi o seguinte. Pensa só, o BOP do Rio de Janeiro, ele tem tipo assim, uns 400 caras. E em média eles enfrentam o quê? Sei lá, uns 10 mil bandidos só no Rio. Vamos supor que isso aí dá mais ou menos uns 25 traficantes pra cada policial do BOP. Agora, se tu trocar esses 400 policiais por 20 mil emus subir nos morros do Rio, dava uns 2 emu pra cada bandido. Durmam com essa.